Olá galera do Periscope, tudo bem com vocês? Bom, precisei regravar esse vídeo porque o anterior estava travando demais, né? E quero aproveitar e mandar um abraço para a Gleisiele Matos, que deu a dica: Profi, tá travando muito o vídeo, né? Não estou conseguindo assistir, estou com problema com a net. Na verdade, eu estou aí em outro município, estou na cidade aqui da Uana, e a internet aqui não está ajudando demais, o tempo está nublado, está chovendo aqui. Aí precisa ligar aqui o 3G, talvez, né? A gente também tenha aí algum tipo de problema durante a transmissão. Muito bem, eu estava falando no vídeo anterior sobre o direito penal quântico. Você sabe o que é o direito penal quântico? Bom, a ideia é a seguinte: o professor Goffredo Teles Jr., ele traz a seguinte situação. O ser humano, ele é um átomo inserido na sociedade. Cada um desse ser, cada ser humano, possui a sua carga, né? Possui a sua carga positiva, negativa ou neutra. Quando esse ser humano se encontra, se esbarra com outro ser humano, surge o conflito. Ora, nós sabemos, né, naquela base da física, os nêutrons, prótons e elétrons, quando eles se chocam, né, a ideia é justamente essa de uma certa situação, uma certa reação física. E a ideia aqui é justamente essa. O que o professor fala? Bom, se eu tenho um corpo social em que cada indivíduo possui a sua carga, seja ela neutra, negativa ou positiva, ao se encontrarem, surgindo conflitos sociais, eu preciso resolver esse conflito. Como eu faço isso? Ou eu busco, né, normalmente na jurisprudência e na lei, só que para essa situação prática, o próprio fundamento para resolver o conflito está no corpo social. Tá? Então, de acordo com o professor Goffredo Teles, eu não posso ter como base apenas a busca do direito, aí a situação de lei e jurisprudência. Eu preciso buscar a resolução do conflito, eu preciso buscar a base do direito também na própria sociedade, no próprio corpo social. E a partir daí surge a ideia do direito penal quântico. Por quê? Nós sabemos, a partir do finalismo, que o direito penal ele protege bens jurídicos relevantes. Né? Então só protege bens jurídicos relevantes. Aquilo que não for relevante para a sociedade não merece então a proteção do direito penal de acordo com o finalismo. A partir de então surge a teoria da imputação objetiva. Qual que é a ideia da imputação objetiva? Na imputação objetiva, para que eu tenha a prática delituosa, o resultado criminoso, eu preciso analisar causa e efeito. Essa é a ideia da imputação objetiva. Na verdade, essa teoria da imputação, ela surge em contraponto a uma outra teoria que nós já também conhecemos, que é justamente a teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, conditio sine qua non. Só que essa teoria da conditio sine qua non, ela trabalha com regresso ao infinito. Imagine uma pessoa que vendeu uma arma de fogo a outra. Essa pessoa que comprou a arma de fogo praticou crime. Ora, pelo simples fato desse vendedor ter entregado uma arma de fogo ao criminoso, isso não quer dizer que ele queria participar da atividade criminosa de quem comprou a arma. Da mesma forma, aquele que fabricou a arma não quer participar dessa cadeia criminosa, razão pela qual surge a teoria da imputação objetiva. Ora, eu quero frear, eu quero filtrar justamente essa causa de modo a evitar um regresso ao infinito. A conditio sine qua non, ou a equivalência dos antecedentes, ela regride, né, no tempo aí, ela regressa no tempo de modo ao infinito. Eu não consigo nunca parar esse regresso. E a imputação objetiva fala: não, nós vamos retornar ao passado, tentando buscar a causa disso, porém de forma objetiva. Na teoria da imputação objetiva, eu não estou preocupado com o dolo do agente, com a sua carga subjetiva, ou seja, se houve culpa ou dolo, eu analiso isso em um outro momento. Aqui a preocupação é critérios objetivos, causa e efeito. Ora, o efeito praticado, o efeito, o resultado dessa causa, ele é juridicamente relevante? Opa, é relevante. Então, merece acolhida, merece proteção do direito penal. Essa é a ideia da imputação objetiva. Eu analiso causa e efeito, surgindo então para filtrar e evitando o regresso ao infinito. Entretanto, a ideia do direito penal quântico, ela trabalha com a base na teoria da imputação objetiva. Ela analisa causa e efeito
Entretanto, incrementa-se outra coisa. Nós vamos agregar uma outra carga, justamente essa valoração, uma física quântica, uma carga de nexo normativo, uma carga de tipicidade material, de modo que eu passo a ter agora não só uma análise objetiva, mas com uma certa dose de imprecisão, com uma certa dose probabilística. Por que isso acontece? Porque cada um dos casos são diferentes. Você vai analisar, vai chegar a um resultado analisando as circunstâncias daquele caso específico. Então, cada caso concreto merece aí uma certa dose de imprecisão, porque nem sempre eu terei o mesmo desfecho, nem sempre eu terei o mesmo resultado, porque eu tenho uma outra carga a ser analisada, que é uma valoração, que é justamente essa ideia, né, de que, por exemplo, quando eu falo em valoração do nexo normativo, da tipicidade material, eu estou perguntando o seguinte: a lesão praticada, ela foi relevante para o fim, com o fim jurídico? Ou melhor, eu tenho uma situação relevante socialmente, eu tenho uma situação em que a sociedade de fato se preocupa com aquilo, ou é algo irrelevante, ou é algo insignificante? Se for insignificante, então não teria aí, em tese, né, a prática do crime. Vamos excluir a tipicidade desse delito. Agora, eu preciso analisar também no nexo normativo se a criação ou o incremento daquele risco proibido existiu. Ou seja, o risco criado ou incrementado tem que ser proibido. Do contrário, se for um risco permitido, não teria em tese crime. Vamos excluir então a tipicidade. Outra coisa, a realização desse risco. O delinquente, o infrator, quando ele realizou, né, esse risco, de fato, ele concretizou essa realização, terminou essa realização, se não tem o crime, né? Se positiva a resposta, aí vem a outra pergunta: qual foi a abrangência desse risco, né? Ou melhor, do resultado que foi aí praticado pelo infrator? Qual o resultado da sua conduta? Eu tenho realmente algo que é de preocupação da sociedade, ou eu posso ignorar isso de modo a excluir do tipo penal, tá? Então, a imputação objetiva trabalha com causa e efeito. E você, quando inclui o direito penal quântico, teoria do professor Goffredo Teles, você está justamente afirmando que a teoria da imputação objetiva precisa ser observada, ou seja, causa e efeito, excluindo, né, o regresso ao infinito, mas de modo que eu estou incluindo a partir de agora com uma certa imprecisão, porque eu preciso analisar o caso concreto, eu preciso analisar situações fáticas de cada um dos casos apresentados, tá? Então essa é a ideia do direito penal quântico. Eu incluo na teoria da imputação objetiva mais uma carga de valoração, mais uma situação em que a imprecisão, né, precisa estar presente. O critério probabilístico faz parte então dessa análise, tá? Então, o que nós temos de verdade com a inclusão dessa teoria? Bom, nós sabemos que a teoria da imputação objetiva, causa e efeito, ela evita justamente o regresso ao infinito, a teoria da conditio sine qua non, porque eu estou tendo por base um estudo de acordo com o finalismo do direito penal criado lá pelo professor Roxin, né? Então, analisando dessa forma, com a finalidade do direito penal, o que eu tenho? A imputação objetiva observa causa e efeito. Não só isso, eu preciso incluir uma outra situação, que é justamente o nexo normativo, que é justamente a tipicidade material. De modo que, se houver causa e houver efeito, mas esse nosso caso apresentado não for materialmente típico, eu posso excluir isso da conduta criminosa, tá? E como é que eu analiso essa tipicidade ou esse nexo normativo? Eu preciso observar se se a lesão praticada ela é juridicamente relevante, de modo que eu posso incluir aqui, por exemplo, o princípio da significância, o princípio da bagatela e assim por diante. Perceberam? Então essa é a essência do direito penal quântico. Eu vou incluir na imputação objetiva não só a análise da causa e efeito, né, daquela prática delituosa, mas também uma certa valoração, uma certa física quântica. Porque eu preciso observar agora as situações que terão resultados diferentes de acordo com cada caso apresentado, de acordo com o caso concreto. Porque talvez o tipo praticado seja irrelevante, seja insignificante. Então o nexo normativo tem lá, criação ou incremento do risco tem que ser proibido,
a realização de fato desse risco e qual a abrangência do risco criado ou incrementado. Se eu posso excluir uma dessas perguntas, não teria em tese, então, a prática delituosa e esse fato seria atípico. Tudo bem? Essa é a ideia, então, do direito penal quântico. O finalismo será também ponto aqui a ser observado por nós em um outro momento, tá? Fique com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!